Olá pessoal, hoje eu vim falar sobre minha experiência com o arquétipo da Cleópatra. Então, até relatar também que alguns anos atrás eu não conseguia usar, tá? Eu acho que o meu temperamento, as minhas fragilidades, não conseguia lidar com a força, tá? Que esse arquétipo carrega. Então eu só respeitava os meus limites e esperava, né? Primeiro falar também que a Cleópatra, né, ela é retratada em diversos filmes, diversos livros, existem algumas mitologias cercando, né, a sua existência. Mas assim, o que eu estudei, né, eu também tenho a formação de historiadora, e pelo que eu estudo, pelas fontes que eu busco, né, a Cleópatra ela foi uma rainha em uma época em que, por exemplo, ela precisaria ter um marido. Ela não poderia, sendo mulher, reinar o Egito sozinha. Então, ela precisou se casar com o seu irmão, que naquela época também era comum, né? Então, para ela conseguir isso, ela também teve que, né, as regras, os paradigmas, as questões da época, ela teve que se submeter a isso. E ela também, ela conseguiu fazer com que a Roma dominava, né, boa parte do mundo naquela época, e ela conseguiu atrasar o domínio romano em 20 anos, tá, da época que ela governou o Egito. Ela também teve os dois imperadores mais poderosos do mundo, né, na época, que primeiro foi o Júlio César, depois ele veio a morrer, e depois o Marco Antônio. E ela faleceu também, morreu muito próximo à morte do Marco Antônio, que parece que foi suicídio também, né, pelo que indica todas as provas. E ela tinha uma alta inteligência, ela era estudada, versada, estudava muito filosofia, tá? Ela tinha um tutor que era grego, que então ela teve uma educação helenística, né? E existe aí rumores também que ela tenha uma descendência também grega, né? Então ela era uma mulher extremamente habilidosa, ela era uma mulher que sabia gerir, ela sabia governar. Quando seu pai morreu e ela herdou o trono, o país estava em colapso, estava falido, tinha muitos problemas, e ela conseguiu reerguer o país, né? Porque também depois o seu irmão veio a morrer, uma guerra civil entre eles, né? Vulgo marido e irmão, né? Então ela teve essa capacidade de liderança, de gestão, de poder, e isso chama muito a atenção. E muitas vezes ela é retratada apenas como um símbolo, né, como sensualidade, sexualidade, apenas por esse tipo de poder, por ela ter ficado, né, por ela ter sido companheira de dois imperadores. Então isso chama muito a atenção, né? E como cada época retrata a sua forma, né? No século XIX falava dela de uma forma, no século XX de outra forma. E essa semana, tem umas 2 semanas mesmo que eu vi um filme com meu filho, Asterix e Obelix. O filme é uma comédia, é muito divertido e dava a ela características de futilidade, né? Foi uma piada, um contexto. E eu também tento não ter um julgamento fixo, né? O filme em si foi legal, mas o que eu venho trazer aqui realmente da minha experiência com o arquétipo dela é o seguinte: primeiro, essa questão dessa força, essa questão dessa estratégia, desse raciocínio, dessa capacidade de se gerenciar, tá? De repente escolher com quem você vai se envolver, de fazer melhores escolhas, de ver o que é bom para sua vida, de você não se deixar apenas dominar por emoções, tá? Aquela menina, aquela mulher frágil, aquela mulher chorosa, aquela mulher que não tinha gestão das próprias emoções, não conseguia lidar com esse arquétipo, tá? Então eu precisei esperar realmente, precisei me curar. Algumas pessoas podem fazer isso de imediato, mas eu sinto que toda vez que eu tentava usar o arquétipo dela com imagens, com biokinese, né, que tem um canal no YouTube que tem
os sons, né? Para você ir ativando esse arquétipo, se bem que é muito fácil de ativar, as pessoas inventam 1001 situações, mas não é difícil. Então eu não tinha esse controle, eu ficava extremamente, brigava muito com a minha personalidade mais submissa, com a minha personalidade mais doce, extremamente boazinha, sabe? Aquela mulher boazinha, aquela mulher que deixava as pessoas fazerem, que queria agradar todo mundo, né? Ela não conseguia coexistir com o arquétipo de uma mulher tão forte, tão poderosa. Então tem alguns meses, né? Você vê, para vocês verem isso. Tem alguns meses que eu consegui ativar, né? E coexistir com ela. Eu parei de brigar, de resistir, né? A essa influência, né? A esses neurotransmissores que se modificam. E toda essa questão da ancestralidade, do DNA, do que a gente é ensinada, como a gente deve ser, como a gente deve se portar. Então eu tinha essa briga interna, né, com aceitar essa questão. Então também a gente fala muito em inteligência, fala-se também de estratégia, de gerir a própria vida e de repente o seu próprio negócio, porque traz habilidades tanto diplomáticas quanto você precisa avançar, quanto que você precisa usar essa força, tá? E quando eu trago essa força, quando eu trago esse empoderamento, quando eu trago essa alta inteligência, isso não significa de repente apenas falar que submeter o masculino, tá? Existe uma questão de cura, existe uma questão de parceria. Ela mesma, ela foi parceira de 2 imperadores, sabe? Ela governou com Marco Antônio durante 10 anos e não teve muita essa diminuição. Agora eu me empodero e os homens que se lascam, eu quero todos eles a meus pés, eu não sei o que. Ela tinha o poder de sedução, ela tinha articulação, ela tinha inteligência. Só que ela também teve um grande amor, tanto que ela se suicidou após o Marco Antônio se suicidar. Então, de repente, tem alguma coisa que a gente também não pode afirmar com certeza contra esse sentimento, com essa relação que ela tinha com ele. Então a gente objetifica, a gente pensa apenas nessa questão de conquista, né? Não tem problema algum também, né? Eu falo muito isso. A gente quer, o ser humano é intrínseco do ser humano querer se relacionar. Então eu vejo muitas mulheres em busca de relacionamento, em busca de um parceiro, em busca do amor, né? Então ela acha que esses arquétipos femininos vão ajudá-las nisso. Também ajuda. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que você colocar suas expectativas de felicidade apenas em um relacionamento ou apenas em uma pessoa. Porque a Cleópatra também não foi imediatista, né? Quando, antes do marido e irmão falecer, ela ficou no exílio durante 2 anos. E depois ela se aliou a Júlio César, teve um relacionamento com ele, seria apenas uma parceria política, mas teve um relacionamento com ele e você vê 2 anos. Então a gente fica no imediatismo, às vezes quando o relacionamento acaba, às vezes quando a gente não consegue o que a gente quer. Tem essa questão também de saber gerir, de saber ter o autodomínio, de ver as próprias expectativas, se auto-investigar, autoconhecer, usa esse poder, usa esse arquétipo para si própria, para ser dona da sua vida, para ser independente emocionalmente, independente financeiramente, sabe? Sim, a parceria é bom, namorados são bons, ou namorado ou marido, mas você pode fazer isso pra você, sabe? Aquela mulher que preciso dar um jeito na minha vida. Eu preciso dar um jeito na minha vida, eu preciso arrumar minhas finanças, eu tenho um negócio próprio, eu tenho um trabalho e eu preciso administrar isso. Ela era uma excelente administradora, ela era uma excelente estrategista e ela também era magnética. Então não se fala só em autoridade, em ser autoritária.
fala também nesse magnetismo, também nessa questão de saber ser essa figura imponente, de autocuidado também, né? De se cuidar, tanto a prosperidade quanto essa questão de amor. Todas essas questões passam de como a gente se trata, né? Como eu me trato, como eu me respeito, como eu mereço ser tratada, o que eu aceito. Eu não quero essa migalha afetiva, eu não quero esse trabalho onde eu não acho que eu seja valorizada. Mas tudo parte muito da gente. Quando a gente volta, né, pra buscar esses cuidados, esses conceitos, essa transformação ocorre do lado de fora também. E o uso dos arquétipos, eles são fundamentais para nos ajudar nessa empreitada aí, para nos ajudar a desenvolver habilidades. Só que não adianta você colocar o arquétipo da Cleópatra, colocar a foto no celular, ouvir um bioquinés e só pensar no outro, só pensar o que eu posso obter do outro, o que o outro pode me dar. Continuar com a mentalidade, precisa deixar o arquétipo agir, precisa liberar, parar de resistir a mudanças. Às vezes, deixar de ser quem a gente é, ou quem a gente acredita ou foi ensinado a ser, causa um pouco de dor e desconforto. Mas é importante que essas mudanças ocorram. Então, o arquétipo da Cleópatra, ele traz esse aspecto para a vida da gente. Ele traz esse aspecto da gente conseguir conduzir melhor a própria vida. E a questão também dos relacionamentos, né? Vamos lá. Às vezes a pessoa já é seu companheiro e vocês têm uma história junta. Então, tudo bem também achar que eu só vou me relacionar com um cara rico, com um cara que tem a situação, ou com determinadas pessoas apenas pelo patamar financeiro. Eu tenho, né, uma visão, cada um tem a sua, mas se é importante para você, não se julga, não se cobra, faz aquilo que você acha importante para você, de acordo com as suas necessidades, tá? Mas mesmo diante de uma temporária dependência financeira, se empodera, tem a sua dignidade, não aceita menos, sabe? E também não importa como as coisas estão do lado de fora. O importante é como eu quero que elas sejam. Então eu vou usar os arquétipos, eu vou usar a Cleópatra, eu vou estudar, eu vou buscar colocar tudo isso na minha vida. Então não é esse condicionamento mental, sabe? Aonde você se priva, aonde você julga situações. Se a pessoa acha que é necessário um relacionamento para que ela consiga determinadas coisas, como a Cleópatra acabou se relacionando com esses imperadores, para manter, para desenvolver, mas ela também não fez por menos, e diante de um aspecto social onde ela podia ser limitada de várias formas. Foi as ferramentas que ela encontrou. Então, mesmo hoje, diante da sociedade que a gente tem, se acha que é necessário, se precisar, e como eu falei, depende muito de como você conduz essa dependência. Mas aí vai lá, usa, né, essas estratégias para estudar, para se desenvolver. Se você precisar de alguém, precisar de um homem, precisar de um pai, precisar de um irmão, mas usa isso para conquistar a sua independência, para que com o tempo você possa andar sozinha, independente de quem te ajudou, tá? É a questão de parceria. E a questão também quando você vai escolher quem tá do seu lado, né? Não é que você também não vai se relacionar vai se relacionar apenas por interesse, não é isso. Mas não importa o que as pessoas digam. Você tem que fazer aquilo que você precisar fazer, aquilo que você sente que tem que fazer, ok? Não fique... Que a gente tem... Outra coisa também que eu acho que eu fui ensinada desde cedo, que a mulher que se relaciona, que é mais livre, que ela exerce a sua sexualidade, ela vai ser maltratada. Se ela não for podada, se ela não for condicionada, se ela não tiver determinado comportamento para agradar o outro, para agradar o homem principalmente, ela vai ser maltratada. Então ela tem que ter a sua moral, tem que ter isso, ter aquilo. Moralidade vai de cada um, não importa o que você escolher fazer, o que você precisar fazer, tá? Então é muito sobre isso, é muito sobre você, com você mesma e com a situação à sua volta, e ter essa estratégia, essa frieza. Eu acho também que eu não usei até agora isso. Ter essa frieza, não é que você vai ser fria,
por exemplo, eu sou toda amor, amorosidade, o jeito que eu vivo. E parece que era incongruente, né? Essa amorosidade com essa estratégia, com essa... para equilibrar esses polos. Mas não, tá, tudo é uma coisa só. O amor também você precisar ser frio quando você precisa ser estratégico quando você precisa ser. A gente não tem um humor só, a gente não tem, precisa só de um comportamento. Nós temos diversos comportamentos. Então, quando sentir que tá muito no polo, né, da fragilidade, da dependência, precisa pensar em quais arquétipos você precisa usar. Foi aonde eu descobri que a Cleópatra para mim estava funcionando muito bem. Eu também tive no lugar de precisar de alguém para que me ajudasse, mas aí eu não fiquei naquele lugar, olha, eu consegui que essa pessoa me ajude, eu vou me agarrar a isso com todas as forças. Não. Eu soltei, eu aproveitei tudo aquilo que eu pude aproveitar, desfrutar. Eu fui digna, eu fui verdadeira, eu fui leal. Mas para mim foi como um presente. Mas esse presente veio porque eu estava aberta. Porque eu baixei minhas barreiras. Porque eu tirei as minhas crenças limitantes e resolvi usar aquilo que me veio. A ferramenta que me veio foi essa. Aprender a dançar de acordo com a vida. Então, ter a frieza, ter discernimento, ter a cabeça no lugar. Não só ser aquela mulher boazinha que aceita que façam tudo com ela. Que aceita o que dão, o que me dá, sabe? O que eu quero. E vai crescer pessoalmente. Vai crescer, vai estudar, vai trabalhar, sabe? Vai fazer algo por você. Mas sim, a Cleópatra traz esse aspecto de você pensar bem. Nossa, com quem eu vou me relacionar? Mas não é só com homens, tá? Com amizades também. Aonde eu vou gastar meu tempo? O que eu vou fazer com esse tempo que eu tenho? Pra mim isso ficou muito nítido. Aí determinadas amizades, eu continuo amiga de muitas pessoas, eu sou uma pessoa que eu tenho muitos amigos. Mas até nisso, peraí, níveis sociais diferentes, nível culturais diferente, de ter essa diversidade, sabe? De não me focar só, eu preciso lidar só com esses amigos mais humildes, não. Eu vou expandir, sabe? Eu viajei no mês de maio, esse mês mesmo, né? Não completou um mês. E eu escolhi uma acomodação, uma hospedagem mais cara, para que eu conhecesse pessoas de nível culturais e sociais diferente, sabe? Para que eu me relacionasse de outra forma. Em alguns momentos eu me senti assim, né? Das pessoas falando quantas viagens internacionais fizeram, que foram em tais lugares. Aí em alguns momentos eu me sentia, porque eu não fiz tudo isso, né? Eu venho de uma origem mais humilde, mas depois eu não. O que tem que eu não fiz? Eu tenho tanta coisa aqui para trocar, eu tenho, né? Eu tenho repertório cultural, psicológico para trocar, então eu não preciso ser igual a ninguém. Então eu fugi da comparação. Mas é só um dos exemplos que a Cleópatra me trouxe. Eu acreditar que eu posso fazer aquilo, que eu vou me relacionar com pessoas e pessoas maravilhosas. A gente vai perdendo muito de conceitos que a gente carrega durante a vida sobre quem tem dinheiro ou quem tem uma situação melhor, não é bom, não é legal. Gente boa existe em todas as classes sociais, gente ruim também existe em todas as classes sociais. Mas é sobre isso, o arquétipo da Cleópatra, ela me faz pensar que tipo de amigos eu quero ter, que tipo de... o que eu vou fazer, quais passeios eu vou, em quais restaurantes eu vou, sabe? O que é melhor pra mim. Tem muito sobre isso, sobre você ter essa articulação, essa percepção. Claro que você não vai forçar nenhuma situação, você não vai forçar um relacionamento, você vai deixar as coisas acontecerem. E tem uma mudança, essa mudança vai ocorrendo dentro da gente. Então é muito sobre isso. Tá bom, gente? Eu espero ter ajudado. Agradeço quem assistiu até aqui, tá? É a minha experiência pessoal, tá, gente? Não é uma verdade absoluta. É o que aconteceu comigo. Algumas coisas que aconteceu. O aspecto que a Cleópatra traz pra mim. Mas cada pessoa tem um funcionamento. Isso aqui é só pra compartilhar com vocês.
para ver a mudança na vida das pessoas, como a minha vida mudou. Eu nunca imaginei que hoje eu ia ter a vida que eu tenho as opções que eu tenho, sabe? Então é por isso que eu venho falar das minhas experiências com arquétipo. Não, como eu falei, não, é a minha trajetória, tá? E esse compartilhamento eu acho que auxilia, ajuda muita gente. Então tá, gente, muito obrigada, tá? E gratidão. Namastê.